contato lá em escultura. Então, a nossa aula de hoje é uma aula que é um complemento, como a professora Ângela falou. Vamos entrar, aparecer aqui. Apareceu a tela aí para vocês? Está aparecendo bem? Professora, para mim não apareceu, não. Não apareceu a tela? Não, não. Então, vamos lá. Vamos de novo. Deixa eu compartilhar aqui again. Apresentação de slides. E vamos... Para mim está aparecendo. Apareceu? É que agora sumiu para mim. Calma aí. Vamos lá. Deixa eu só ver se ele está rodando direito. Apareceu? Apareceu, né? Passou o slide? Tinha passado? Passou. Legal, ótimo. Então, a gente vai fazer um complemento da aula de adesivos, na verdade, que é um grupo de material muito importante, que tem um amplo emprego na odontologia, né? Então, o que nós vamos falar hoje, a gente não pode esquecer de falar, na verdade, é que as resinas, elas têm um histórico na odontologia, né? Se a gente está falando de materiais dentários, a gente não pode esquecer que os materiais, eles vêm de 3 grandes grupos. Grupos de metais, grupos das cerâmicas, os polímeros, que são as resinas, propriamente dito, e os compósitos. Na verdade, é uma associação desses 3 materiais, de cerâmicas, vidros e resinas. E, às vezes, alguns metais incluídos também. Vocês vão ver que isso tudo faz parte da composição dessas resinas compostas. Então, historicamente, a nossa resina composta, ela veio evoluindo, né? Então, para que a gente entenda sobre resina composta, a gente não pode deixar de falar um pouquinho dessa reação de que ele é formado, né? Porque a resina, ela é constituída em grande percentual de plástico, né? É um polímero. E o próprio nome, por si só, diz poli, muitos meros, partes menores, né? Que são os monômeros. Então, esses polímeros, a gente tem uma apresentação dele natural, que é seda, o látex é um polímero, o fio da aranha é um polímero, que são os polímeros que existem na natureza, e aí você sabe que nada se cria, né? Tudo se copia. O homem é um ser criativo, inteligente, e ele começou a perceber como é que é feita essa reação de polímero, como é que eu faço essa junção, essa união química de várias partes pequenininhas, como se fossem elos de uma corrente, para formar uma corrente enorme, formar uma cadeia polimérica, que a gente chama. Então, vários materiais foram sendo elaborados ao longo dos anos e que a gente utiliza loucamente, né? Se a gente for pensar a utilidade da resina, né? Desses plásticos, desses polímeros no nosso dia a dia é infinito, que vai desde uma sacola plástica, que aí a gente tem problema até de sustentabilidade, que a gente sabe que as sacolas não são facilmente retornáveis, elas duram muito tempo, porque são derivados do petróleo, e aí foram feitos, inclusive, vários estudos já tentando melhorar esses polímeros sintéticos, mas, assim, é importante a gente saber que ela é utilizada desde um simples utensílio doméstico até um objeto mesmo de decoração, um móvel. Hoje em dia a gente tem até casas feitas de garrafa PET, né? Então, todos esses materiais, teflon, nylon, poliéster, borracha, acrílico, são polímeros, só que sintetizados. E para formar essa reação, realizar essa polimerização, essa união dessas partes menores dos monômeros em uma cadeia polimérica, ele pode ocorrer por 2 tipos de polimerização, ou por uma polimerização de adição, que a gente tem um aumento de temperatura na sua reação, e sempre vai ter um radical livre e vai sendo adicionado, ou por condensação. O importante
que vocês saibam, que eu quero que vocês entendam, é sempre que a gente está lidando com uma resina, que a gente está lidando com um material polimérico, a gente vai ter uma adição ou por condensação, né? Sempre de uma outra parte menor para fazer um todo. E essa reação, às vezes, nem sempre ela é 100% efetuada. A gente vai conversar um pouquinho mais para frente sobre isso. Então, esses polímeros sintéticos, como eu falei ali, a gente usa em tudo, né? Desde roupa, vestuário, até objetos de uso, próteses de silicone, são uns polímeros com resistente à balística, que é utilizado em proteção, né, individual, de segurança, das guardas militares. Então, o uso do polímero assim, engloba tudo, quase tudo que a gente possa imaginar. Se a gente tem um celular, o celular tem uma capinha plástica que é feito de um polímero, né? No computador, hoje em dia, tem mais plástico que qualquer coisa, qualquer circuito. Então, o uso é muito vasto. E na nossa odontologia, antes de falar propriamente da resina composta, a gente tem que ver como é que chegou a resina composta, porque se tinha, primeiramente, uma resina acrílica, que foi a primeira apresentação. O objetivo da aula não é aprofundar sobre a resina acrílica, mas é só apresentar a vocês, né, essas resinas. A gente vai se aprofundar nas resinas compostas. Essas resinas acrílicas, elas têm uma apresentação em forma de um pó e o líquido, que quando a gente mistura, que é o monômero, que tem um cheiro forte, né? Eu não sei se vocês já trabalharam com a resina acrílica, eu acho que vocês ainda não. Vão trabalhar em materiais dentários 2. Quando a gente mistura, tem aquele cheiro forte do monômero, que é o metacrilato de metila, e ele tem dentro dele outros componentes, que são inibidores de reação espontânea, agentes plastificantes, que na verdade nada mais é do que uma massa plástica que, quando ele polimeriza, que o nome dessa reação é uma reação de presa, de polimerização, para formar aquela cadeia grande, lembra assim, que é um elo de uma corrente que vai formar uma corrente grande. Nessa reação de polimerização, ele tem um subproduto de exotermia, um aumento de temperatura, e ele endurece, enrijece, formando ligações cruzadas, e ele fica rígido, e a gente tem a capacidade de modelar. Então, a gente usa a resina acrílica em praticamente tudo que a gente possa imaginar. Na odontologia, ela vai da dentadura, de um provisório, de uma resina, né, que é, na verdade, a resina acrílica direta, que é a resina composta, que a gente vai chegar lá. Só que essas resinas acrílicas que eu estou falando aqui são resinas de presa, que tem 3 tipos de presa. Ela pode ser classificada quanto a sua presa, que ela pode ser simplesmente química, que ele tem dentro da sua composição uma amina terciária, que está dentro do líquido. Ela pode ser térmica, ou seja, ela é ativada pelo calor, que a gente usa muito esse tipo de resina acrílica para fazer dentadura no laboratório, vocês vão ver isso mais lá em materiais 2, em prótese total, a gente vai falar sobre isso, vocês vão utilizar bastante resina acrílica para fazer provisório, né, na dentística 3. E as resinas fotoativadas, que elas são iniciadas, esse processo de polimerização, por uma luz. Então, mesmo a resina acrílica, ela pode ter esses 3 tipos de comportamento: química, térmico ou fotoativado. E na resina composta, a classificação é um pouquinho diferente, que ela não é termicamente ativada. Ela é química, foto e dual. A gente vai conversar e vai estar escrito, tá? Vocês não precisam se preocupar. Então, se a gente parar para pensar, a professora falou que a gente tem 3 grandes grupos, que são os metais, cerâmicas e os polímeros, né, que são as resinas, e aí eles foram começando a usar essa resina acrílica, e ao longo dos anos eles viram que falhavam algumas coisas. Então eles falam assim, eu vou então associar, para aumentar a minha resistência, aumentar a durabilidade do material, um polímero com uma cerâmica, um polímero com um vidro. E aí as resinas compostas foram criadas. Na verdade, são compósitos. É a associação de, no mínimo, 2 grupos.
tá? Que é o polímero e a cerâmica. Então, qual seria a composição básica da nossa resina composta? A resina composta, ela é uma massa, né, que a gente coloca lá no dente, que fica estética, bonitinho, todo mundo quer, ninguém mais quer amálgama praticamente na boca, né? Que tem uma matriz orgânica. A gente vai ver uma etapa, tá? Uma porção inorgânica, que são os vidros, né, e os metais, que são as partículas de carga, um agente de união para fazer a ligação química entre esses dois materiais, e um sistema acelerador iniciador, que é um sistema que tem alguns componentes básicos que vão dar o início e a continuação dessa reação de polimerização. Tá bem? Então, vamos ver um por um. A matriz orgânica, gente, sabe quando a gente faz aquele nosso brigadeiro de copinho, que fica uma massinha amorfa, né? A gente coloca lá o leite condensado na escala até ele ficar uma coisa meio pegajosa. Então, assim, é uma analogia, tá? Só para vocês lembrarem disso. A matriz orgânica é como se fosse uma massa, uma massinha de modelar. Que dentro dessa massinha tem vários subprodutos importantes para que essa reação de polimerização seja controlada. Então, a gente vai ter monômeros, radiopacificadores, corantes, um sistema de iniciador e ativadores, que a gente vai conversar, e alguns inibidores dessa reação. Então, vamos lá. A nossa matriz orgânica, ela é basicamente formada de monômeros e metacrilatos, especialmente esses, BGMA, UDMA, TEG-DMA. Sendo que o BGMA é um monômero presente na maioria das minhas resinas compostas, que ele possui um alto peso molecular na sua fórmula, uma baixa contração de volume, importante para que a sua polimerização seja um pouco mais efetiva e mais rápida, porém ele é muito viscoso. O que significa que ele é muito viscoso? Ele é muito denso. Então, para que a gente consiga, às vezes, manipular aquela resina, a gente precisa usar um monômero mais fluido. Olha a diferença desse TEG-DMA aqui embaixo, que tem um peso molecular menor, tá vendo? É uma cadeia química mais simples. Apresentando uma menor viscosidade, a gente consegue, quando ele é mais fluido, incorporar também um pouco mais de carga. E isso aumenta a resistência da minha resina composta, porque as minhas ligações cruzadas na minha cadeia polimérica, quando a gente mistura esses dois tipos de monômeros de alto peso molecular e baixo peso molecular, tá vendo esse verde clarinho e um azul, a gente faz uma cadeia mais complexa e a gente acaba tendo um material com uma resistência um pouco maior. Então, a gente sempre vai ouvir falar, né, que a nossa resina composta tem monômeros BGMA e TEG-DMA, que são polímeros de alto peso molecular e baixo peso molecular, sendo que a inclusão desses monômeros existe um limite, né? Várias pesquisas foram feitas ao longo dos anos para saber qual é a medida certa, né? Qual é o ideal. Se a gente colocar muito monômero, a gente vai diminuir a viscosidade do BGMA, que é legal, consigo aumentar o número de reações cruzadas, a minha resina vai ficar um pouco maior, eu consigo incorporar mais carga, mas também, se ela for demais, quanto mais fluida for a minha resina, ou seja, quanto mais matriz orgânica eu tiver, maior vai ser a minha absorção de água dessa resina composta. E a minha contração de polimerização, porque a resina, gente, é inerente ao material, ela contrai, independente da resina que a gente vai usar e do monômero que a gente vai usar. Se ela vai contrair mais ou menos, vai depender do tipo dessa matriz, tá? E da quantidade de carga, mas ela contrai. Isso é fato. Então, quanto mais diluída, quanto mais fluida for a resina, mais contração ela possui. E também acaba acontecendo a formação
dentro da própria resina, depois que ela polimeriza, de uma quantidade de monômeros residuais, ou seja, de partículas que não foram 100% ligadas, elas ficaram ali presas, aprisionadas naquela cadeia de travamento, tá? E aí você acaba reduzindo as propriedades mecânicas. Então, assim, uma cruz e uma caldeirinha. Se eu tiver uma resina muito viscosa, com mais BGMA, é melhor para manipular, você consegue trabalhar, mas eu diminuo um pouco a resistência. Se eu colocar muito diluente, eu faço com que ela fique um pouco menos resistente, porque ela absorve mais água e a contração de polimerização é maior. Então, ao longo dos anos, vários estudos foram feitos. Aí, quando a gente der a classificação para vocês vão ver essa evolução, como aconteceu, tá? Então, dentro da nossa resina composta, tem esses monômeros. A gente, os pesquisadores viram que, assim, precisava de algo que me delimitasse aquela minha resina, porque antigamente a gente só trabalhava com metal. Então, quando você faz um exame radiográfico, esse metal é extremamente radiopaco, nítido, a gente vê perfeitamente a adaptação marginal daquela peça. E a resina composta, inicialmente, não tinha radiopacificadores. Então, esses radiopacificadores foram incluídos, que são bário, que são metais, né, cristais triturados em partículas bem pequenas, o bário e o estrôncio, para que você consiga conferir a essas resinas uma radiopacidade, ou seja, eu consiga delimitar, olha a diferença de uma resina... Oi, pois não. Licença, eu fiquei com uma dúvida. Sim, pode perguntar. Então, polímero e monômero seriam as partículas da resina, correto? Não, monômero são as partículas iniciais da matriz orgânica, os monômeros, que quando eles são ativados, elas formam um polímero. Esses materiais, todos que eu estou falando nesse início, os radiopacificadores, os monômeros, estão dentro da matriz orgânica. Mas é tudo um conjunto só. Aquele tubo que vem de resina está tudo incluído. A gente só está separando para elencar as propriedades de cada um, tá? O importante é que você entenda o seguinte, ó. Sempre que você falar que a gente vai falando de resina composta, são monômeros, um polímero, uma resina, mais vidros cerâmicos e metais, alguns metais, como o estrôncio, o bário, que são metais, tá? E esses monômeros, quando ativados, formam um polímero que é a associação de vários monômeros juntos fazendo um material rígido. Tá bom? Entendeu? Sim? Entendi, professora. Obrigada. Nada. Então, para que a gente consiga delimitar, né, saber o que eu incluí nesse meu material, se a minha restauração ficou adaptada, se não, olha essa aí do meio, a imagem de uma Z250, que foi logo inicial, como elas quase não aparecem, a gente não consegue delimitar, tá vendo? Isso aqui foi uma bolinha de resina que foi colocada e foi feito várias imagens radiográficas com espessuras diferentes, ó, 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros. Agora, quando você está trabalhando com uma resina a Z250, a Durafio inicialmente, olha, ela quase não aparecia. Esse aqui é uma carisma, são marcas, tá? A Z250 já tinha muito mais radiopacificadores, tá vendo? Eu consigo visualizar mesmo numa camada mais fina. Isso, qual é a vantagem para nós da odontologia? Eu consigo delimitar se a minha restauração foi eficiente, mesmo numa espessura bem fininha, né? Se eu estou tendo alguma infiltração aqui embaixo da minha resina composta, tá? Então, a inclusão de radiopacificante dentro da minha resina auxiliou muito no diagnóstico, né? Porque senão a gente antigamente via, não sabia se aquela resina estava sendo feita, ela estava boa, se aquilo ali era uma lesão cariosa, tá? Quando vocês estiverem em dentística, vocês estão fazendo dentística também? Dentística 1, ciência da cárie? Alguém me responde? Ou vocês estão só em materiais? Não, teoricamente, eles estão no segundo período, aí essas outras disciplinas são no terceiro. Ah, ótimo, Ângela. Então, tá bom. Então, quando vocês estiverem lá em dentística, vocês vão entender que a lesão cariosa, a gente vê como se fosse
um espaço escurecido, né? Vamos deixar assim, meio empírico, mas assim, você não vê essa imagem bem branca. A imagem bem branca seria mais mineralizada do esmalte, que é a radiopacidade, ou a resina composta quando ele tem a inclusão desses radiopacificadores. Então, a gente consegue distinguir o que é lesão cariosa e o que é material restaurador. É isso que é importante, que vocês tenham que ter isso em mente. Dentro dessa nossa matriz amorfa, a gente tem inclusão de pigmentos. Esses pigmentos, eles são pigmentos metálicos, de óxido de titânio, um óxido de alumínio, tá? E isso tudo vai fazer com que a gente tenha uma escala de cor vasta desse jeito. Por quê? Eu vou conseguir trabalhar com saturação, quantidade de pigmento, se é mais ou menos, se eu vou ter uma resina mais opaca, ou vou ter uma resina mais translúcida, eu vou conseguir controlar essa transmissão de luz, né? Então, é importante, a inclusão de pigmentos foi importante para que a gente conseguisse tentar copiar a natureza, né? Porque a gente tem dentes muito brancos, ainda tem a escala de dentes muito brancos, que são os clareados das lentes de contato, das cerâmicas, e a resina composta, ela mimetiza muito o dente, né? Ela tem uma qualidade de copiar, e hoje em dia a gente tem resinas, pigmentos que a gente chama até camaleão, né? Que ele reflete, ele copia o substrato. Então, as resinas evoluíram muito ao longo dos anos nessa parte de pigmentação. Mas é o que confere a gente usar a escala, que é uma escala padrão, do A até o D, né? Vai do A1, A2, tá vendo? Vai ficando mais claro do mais escuro. A gente vai saturando de pigmentos essa minha resina, tá? Dentro dessa nossa matriz, a gente está ainda falando dentro da matriz orgânica, a gente tem um sistema de iniciadores e ativadores. Então, falando de resina composta, a gente tem dois tipos de iniciadores e ativadores, basicamente. Quando ele é químico, que o ativador é de metiltoluidina, e o iniciador é uma amina terciária, que é o peróxido de benzoíla. É esse amarelinho aqui, que são como se fossem umas fibrazinhas. E quando ela é fotoativada, ela é ativada pela luz do meu fotopolimerizador, por um comprimento de onda, o iniciador dessa reação de polimerização geralmente é a cânforoquinona e o dimetilmetacrilato, tá? Que são os co-iniciadores, que fazem com que essa reação se propague, se continue, porque senão ela pararia, começaria e pararia, não ficaria até o final. E a gente não conseguiria trabalhar com essa resina, tá? Então, isso são nomes, que vocês precisam ter isso na cabeça, porque esse material, ele tem esses componentes para que essa reação aconteça. Só que eles viram que a reação química, inicialmente, a nossa resina composta era estritamente química, onde a gente usava duas pastas, uma pasta base e uma catalisadora, como o hidróxido de cálcio, só que era uma pasta, né, de resina, com os monômeros e os seus sistemas fotoiniciadores, a cânforoquinona, e tinha uma quantidade de amina residual muito grande que fazia isso, olha, uma alteração cromática. E como ela era química, o que acontece? A gente tinha que fazer o preparo, e a gente colocava isso no incremento único de uma vez só. Então, a gente tinha dentro a incorporação de defeitos, como bolha, falhas de material. O nosso tempo de polimerização era menor, né, mais rápido, para a gente poder conferir isso. Aqui tinha que adaptar, e a gente tinha esse resultado a longo prazo, né? Resinas que se deformavam, que se desgastavam com muita facilidade e tinham baixa resistência. Então, as resinas quimicamente ativadas puramente para restaurações diretas em resina composta praticamente caíram em desuso. A gente tem essa reação química para cimentos, tá?
E aí a gente, com essa ativação por luz, que é física, né, a foto ativada, a gente conseguiu uma vantagem absurda de tempo de trabalho, porque eu coloco a resina com incremento pequeno, aí eu consigo caracterizar, né, o dentista tem um quê de um artesão, então ele vai esculpindo, a gente aprende, vocês vão aprender que a gente usa uma resina translúcida para copiar o esmalte, aí uma resina um pouco mais opaca, né, que é a técnica de estratificação para a gente copiar a dentina, a gente tem nuances de cor, o bordo é de uma cor, eu consigo conferir uma lisura superficial, porque a gente trabalha com pincel, né, acaba incorporando bem menos bolhas, porque eu estou trabalhando com incrementos menores, e a gente sabe que essa resina composta, como ela é a foto ativada, ela acaba tendo um grau de conversão um pouquinho mais eficaz, ele também tem uma alteração cromática diferente, até porque o fotoiniciador é outro, não é mais a amina terciária química, né, que ela alterava demais a cor. Então, várias vantagens da utilização das resinas fotoativadas é o que a gente usa hoje em dia, tá? E essas resinas, elas foram também, o sistema de ativação, que são os aparelhos, também foram evoluindo ao longo do tempo. Que antigamente a gente usava uma luz halógena, que é essa luz aí de um refletor, que era uma luz que gerava até um certo calor. Isso aqui parecia até um secador, que ele faz um barulho assim. Hoje em dia eles são portáteis, nem tem um cabo mais ligado, né? Que eles são carregados igual o nosso carregador de celular, ele é portátil, ele não tem fio, mas eles têm que respeitar aquele comprimento do meu espectro de radiação eletromagnética, que é o comprimento de luz visível. Ele precisa ser efetivo de 470 até mais ou menos 600, 700, que que a maioria das resinas são iniciadas por esse comprimento de onda, é sensibilizado o fotoiniciador por esse comprimento de onda. Então, a gente tem também um espectrofotômetro, né, para a gente verificar se o seu aparelho de raio-x, para aferir, aparelho de raio-x, seu aparelho fotopolimerizador, ele está nesse espectro, se ele está funcional, porque às vezes você diz assim, professora, tem um aparelho que lançou, presta, funciona? Então, a primeira coisa que vocês têm que ver na bula é se ele está dentro dessas especificações, se eles estão trabalhando num comprimento de 470 para cima. Se ele for inferior a 470, ele não funciona. Aí tem mais outra coisa. Às vezes, essa luz ela se dissipa, né? Porque é um LED, é uma luz emitida por diodo, que tem esse comprimento de onda que sensibiliza a nossa resina composta. E às vezes essa ponta aqui, olha, existem alguns aparelhos que essa ponta ela é translúcida, né? Ela se dissipa, a luz se dissipa aqui. Aqui o aparelho sai com um comprimento de onda de 470, mas quando você vai ver aqui lá na ponta, está emitindo só 200 nanômetros de comprimento de onda. Então, a sua fotopolimerização da sua resina acaba não ficando eficaz. Então, sempre que vocês forem, não sei se vocês já adquiriram, adquiram pontas que sejam recobertas, assim, para a gente não perder tanta luz, que ela não seja translúcida, tá? Se bem que a maioria dos aparelhos fotopolimerizadores, hoje em dia, padrões melhores, são até o comprimento de onda que eles emitem até muito, porque são super LEDs, tem vários LEDs associados, e eles emitem uma polimerização muito eficaz, tá? Então, esses aparelhos por irradiação, que são esses LEDs, né, eles vieram simplesmente jogar fora esses aparelhos convencionais antigos por vários motivos. E um dos motivos é que essa luz, o LED, ele dura muito mais, a vida útil é enorme, né? Fora que ele tem uma redução bem importante de calor. E isso também ajuda numa redução de sensibilidade pós-operatória do nosso procedimento operatório. Então, custo-benefício do LED veio para ficar, tá?
continuando naquela minha matriz lá do chocolate, do brigadeiro, a gente ainda tem inibidores. Por quê? A hidroquinona, ela vai evitar um pouco essa polimerização espontânea. Entretanto, a gente sabe que mesmo você tendo inibidores na resina composta, a gente não pode deixar ele exposto a uma luz muito alta, por exemplo, uma luz do refletor. Vocês vão ver lá no nosso laboratório que a gente fala o tempo inteiro, está fazendo resina composta, tira o refletor, porque o refletor tem a luz branca, que tem aquele comprimento de onda, que sensibiliza a resina. Então, se você ficar trabalhando numa resina muito clara, com refletor direto, ela já vai começar a fotopolimerizar antes de você trabalhar. Então, a gente tira o foco do refletor, tá? Então, é mais para evitar dentro do tubo uma polimerização espontânea. E vocês vão ver que tem algumas resinas que ficam guardadas muito tempo, que às vezes até aquela camada mais superficial, que já ficou mais exposto à luz, ela está já polimerizada, está endurecida. A gente tem que recortar aquilo e desprezar, porque você não consegue trabalhar, ela perdeu aquela plasticidade, a capacidade de ser modulada, tá bom? Então, resina composta, abriu, pegou um pedaço, vai colocar lá no pote d'água para não contaminar, não deixar na luz exposta, se puder fechar, vocês vão ver que existem até, ao longo do tempo aí de vocês, de formação, que existem umas caixinhas que tem um filtro laranja que você fecha e deixa separadinho, mas assim, o importante é não deixar a luz em cima. Então, esses inibidores é justamente para evitar a polimerização espontânea dentro do próprio tubo, porque isso tudo está tudo misturado, né? Então, o polímero, os fotoiniciadores, os inibidores, os corantes, os radiopacificadores, as partículas de gás, estão tudo pronto. E ele só vai ser polimerizado, ou seja, ela só vai ser endurecida e enrijecida através da luz, ou química, ou quando você mistura duas pastas, uma pasta base e um catalisador, tá? Então, você tem que ter dentro desse tubo também um que não aconteça essa reação espontânea, senão você compra hoje, amanhã tá duro, não funciona mais, né? E aí, para que a gente consiga modelar e que essa modelagem e obtenha certa resistência, foi incorporado dentro dessa matriz amorfa, que seria aquela base lá do brigadeiro, uma porção inorgânica, como se fosse o nosso granulado do brigadeiro, tá? Que ele tem uma finalidade muito importante, que seria a redução de contração de polimerização dessa matriz, reduzir um pouco. Como eu falei para vocês, é inerente ao material da resina composta que se contraia, tá? Na reação de polimerização, mas quanto mais partícula de carga, menor é essa contração de polimerização. Também fazer uma redução dessa expansão térmica linear da matriz, para que não tenha muita alteração de expansão e contração, que ela seja mais próxima ao dente, e para que você consiga ter essa finalidade, alguns requisitos têm que ser cumpridos. Então, a gente tem que incorporar materiais que sejam inertes, por isso que as cerâmicas e os vidros, de grande dureza, de alta resistência, mas que apresentam uma refração e uma opacidade parecida ao dente, ou seja, cruze a caldeirinha. Eu tenho que botar materiais duros, rígidos, inertes quimicamente, que não se altere, mas que tenham uma refração próxima ao dente. E aí a gente vai ver quais são essas partículas de carga que a gente pode incluir, que foram testados. Então, hoje em dia, a gente tem vários metais que são triturados e incorporados a essa matriz de diversos tamanhos, formas e quantidades. E, inclusive, a gente já falou, né, do estronço do bário, que é um metal, que não deixa de ser uma partícula de carga, mas elas são específicas para conferir a radiopacidade. E aí, essas partículas de carga também foram estudadas ao longo dos anos, e eles sabem que eles têm o quartzo, que se tritura, mas não tritura tanto, e a gente tem partículas de 1 a 50 micrômetros, que é um material extremamente duro, e ele é difícil de ser processado, essa moagem, então ele forma partículas assim, muito irregulares.
A gente tem também, pode ser incluído partículas cerâmicas, de sílica coloidal ou vidros pesados, que aí a gente tem a sílica, que ela é toda mais arredondadinha, de 0,04 micrômetros, tá vendo? Bem pequenininha. Os vidros também é de 0,1 a 5 micrômetros, a gente saiu de 50 para 0,1, olha a quantidade. O estrôncio bário que a gente já viu ali anteriormente, e esses componentes, como ele, lembra que a gente falou que para ele conferir essa resistência, ele precisa ser inerte, ele é inerte e quimicamente não se fala, ele não se comunica, ele não tem ligação química. Você colocou um granulado que não liga ali. Ele precisa de um tratamento de superfície para que ele se una, um agente de união. E esse tratamento de superfície de partículas de carga para a matriz orgânica, né, que foi feito e que foi estudado, é o silano, que é uma partícula bifuncional, que vai conferir essa ligação química efetiva entre a matriz orgânica e as partículas de carga. É essa imagem, tá? Ó, as partículas de carga são essas esferas, e ela, quando ela é tratada com silano, né? Porque se a gente colocasse só o granulado dentro do brigadeiro, ele ia ficar lá, mas ele não tem uma ligação química efetiva, né? Se eu colocar dentro da minha matriz as partículas de carga sem um tratamento, isso foi uma evolução, tá, gente? Foi começado assim, colocou a matriz, aí colocou a partícula de carga e viu que essa partícula se deslocava, porque ela não tinha um tratamento químico, ela não tinha uma união química efetiva. E aí eles usaram silano. Essa partícula de carga ela era pré-tratada antes de ser incorporada à matriz com o silano, e aí tinha, tá vendo, olha, a ligação química efetiva entre a matriz e a partícula de carga. Então, o agente de união silano, ele teve justamente essa função dentro, de evitar o deslocamento dessas partículas na função da minha resina, aumentando a resistência dessa minha resina composta, evitando que a penetração de água na interface entre partícula e carga fizesse esse deslocamento com mais facilidade. E quando a gente incorpora a partícula de carga nessa matriz, a gente consegue ter uma resina mais resistente, ela absorve mais as tensões e não se deforma com tanta facilidade. Então, resuminho do resuminho. Composição básica da nossa resina composta, vamos lembrar, é uma matriz amorfa, praticamente porção orgânica, BiGMA e TEG-DMA, onde a gente tem incorporado nessa matriz várias partículas de carga, que é um material inerte no orgânico, que são os vidros, são os metais, são os radiopacificantes, que são ligados, eles são previamente tratados por um agente de união, para que essa união entre a matriz orgânica e a minha matriz inorgânica seja efetiva. Até aí, tudo bem, gente? Eu sei que é muita informação, mas se vocês não estiverem acompanhando, tiverem dúvida, por favor, me falem. Eu repito, não me incomodo, tá? E aí a gente começa a entrar numa classificação dessas resinas compostas. Elas podem ser classificadas quanto a alguns processos, quanto à sua manipulação, que é o grau de viscosidade, quanto ao tamanho das partículas de carga e quanto às suas propriedades ópticas, tá? Vamos ver um por um. Quanto ao grau de viscosidade, ou seja, quanto mais viscosa, né, mais densa ela é. E essa viscosidade está diretamente ligada à quantidade de carga e ao monômero. Lembra que eu falei que o BiGMA, ela já por si só ela é mais viscosa do que o TEG-DMA? Então, esse grau de viscosidade nos permitiu trabalhar com 3 tipos de resina atualmente, que é uma resina regular ou convencional, que é aquela que vem no blister que a gente usa, que vocês já compraram, que são essas, tá vendo? Ela já vem toda misturada aqui, matriz orgânica, inorgânica, agente de união, tá pronto. Você só tira e usa na sua cavidade.
e ela tem, lembra, pigmentos, por isso que ela tem cores diferentes. Tá vendo? Da mais translúcida, mais opaca. Isso tudo são resinas convencionais. Ela pode ser mais fluida, e para ela ser mais fluida, ela precisa ter mais matriz orgânica. Então, a gente sabe que sempre que a gente está trabalhando com uma resina fluida, a gente está trabalhando com uma resina com um pouco menos resistente, né? Menos retenção, a não ser que a gente consiga incorporar uma quantidade de carga, que hoje em dia a gente tem umas resinas compostas flow com partículas de carga mais eficiente, tá? Isso foi uma evolução. E eles tentaram fazer algo similar ao nosso amálgama, né? O amálgama é condensável na cavidade, né? O dentista tem esse hábito de tentar evoluir, mas voltar ao que ele tinha, porque ele sabia que o metal funcionava. Então, eles tentaram fazer uma resina que fosse capaz de ser condensável, ela com um grau de viscosidade um pouco maior, compactável, mas eles viram que algumas dessas resinas não tinham uma resistência tão boa, porque ela ficava também rígida demais, era difícil de trabalhar. Mas ainda existe no mercado a compactável ou condensável. Tá legal? São esses 3 tipos disponíveis se você for classificar em relação ao grau de viscosidade. Agora, quanto ao tamanho de partículas, isso aí, gente, foi um crescente da evolução da própria resina composta, dos estudos. Então, a gente tem, atualmente, a classificação quanto ao tamanho de cargas incorporados na minha resina. Então, inicialmente, eles tinham conseguido conferir compósitos com cargas inorgânicas de 50, 100 micrômetros, que eram partículas bem grandes, e aí eles evoluíram para micropartículas, para um compósito híbrido, partículas de pequena carga, e as nanoparticuladas, que é o que hoje em dia a gente tem de mais moderno, as subnanômetros, que são partículas inferior a 1 micrômetro, a 0,1 micrômetro, tá? Então, essas resinas, elas podem ter também, quanto ao tipo de partícula, além do tamanho, mistas, né? Ela pode ser tanto somente de um tipo de partícula, monoparticulada, bimodal, trimodal ou multimodal, ou seja, pode ter um tipo, 2 tipos ou vários tipos associados. Então, isso foi uma evolução das nossas resinas compostas. Como é que eles testaram isso? Então, inicialmente, lembra que eu falei para vocês que a gente trabalhava com uma resina que era quimicamente ativada? É exatamente isso aqui, ó. O Concise e o Adaptic, que era uma pasta base, um catalisador, que você manipulava e tinha que levar num incremento único, onde eu tinha partículas de carga que variavam de 10 a 40 micrômetros. Olha, essa é uma microscopia eletrônica de varredura dessas partículas. Eram partículas bem irregulares, grandes, grosseiras, e além de você ter uma quantidade de carga incorporada muito grande, essas resinas, essas partículas de carga, inicialmente, não eram tratadas, né? Elas não tinham tratamento do silano. Então, ela foi uma evolução quando você comparava com resina acrílica, que dava uma resistência maior à abrasão, menor contração de polimerização. Ela contraía um pouco menos do que a resina acrílica, alteração dimensional e o módulo de elasticidade mais próximo ao dente, mas ainda falhava, porque quando você tinha que dar um acabamento e um polimento, essas partículas, elas não tinham uma ligação química efetiva, não eram tratadas pelo esse agente de união. Então, quando você fazia um polimento, ou em função, essas partículas se deslocavam e faziam verdadeiras crateras, porosidades nessa resina. E aí eles viram, tá, eu aumentei a resistência da minha resina acrílica, mas quando eu dou um polimento, ela não é um polimento eficaz. Então, o que eles pensaram? Então eu vou botar partículas bem pequenas, micropartículas, de 0,01 a 0,1 micrômetros, que aí foi evoluindo para Durafil, A1, e aí eles conseguiram incorporar partículas bem pequenininhas. Só que essas partículas pequenas também ainda não eram tratadas com silano. Então, melhorou o polimento, porque quanto mais
mais liso, né, for aquela minha superfície, melhora a refração da luz, reflexão, então a gente acaba tendo uma estética melhorada, mas como eles incorporaram partículas muito pequenas e não tinham uma técnica específica para incorporar essas partículas, eles tinham ainda muita matriz orgânica e ela ficava muito fluida para você incorporar esse tipo de partícula. Então, ela tinha uma resistência mecânica, quando fazia os ensaios de laboratório, menor do que as macropartículas. Aí ligou aquela lanterninha. Opa, a partícula ainda se desloca, ainda não tem uma resistência mecânica muito grande. E aí eles resolveram fazer uma técnica híbrida. E aí eles perceberam que eles podiam misturar partículas de tamanhos diferentes, micropartículas e macropartículas, e ter uma resina com um polimento superficial legal e uma resistência boa. E essas partículas já começaram a sofrer um tratamento daquele meu sistema de união, que é o silano, o agente de união, e aí essas partículas se deslocavam bem menos quando você fazia um acabamento em polimento. Então, as híbridas, que é a mistura de diferentes tipos de partículas, vieram com essa vantagem de ter um polimento próximo à microparticulada e uma resistência tão boa e maior do que as micropartículas, mas não tão grande quanto as macroparticuladas. Mas ao longo de muitos anos, e ainda se usa, essas resinas híbridas, que já têm um resultado bem satisfatório e longevo, tá? Ao longo da clínica. E aí os estudos não param, né? Aí eles começaram a pensar assim, tá, então eu tenho a híbrida, que é a mistura de micro e macropartículas, e tenho as partículas intermediárias. Vamos testar para ver como é que vai dar. E aí são partículas um pouco mais arredondadas. Olha essa microscopia, já é sílica coloidal, já é uma partícula diferente, que são as Z250, Z350, né? Foram evoluindo, tá vendo? Ó, Z100, Z250, Z350, que é o que a gente usa hoje em dia, é mais Z350. E essas partículas, quanto menor elas forem, e dependendo do tipo de partículas, mais carga a gente consegue conferir dentro dessa minha resina composta, e melhores são as propriedades, tanto de polimento quanto resistência. Então, as partículas, eles perceberam que eles podiam fazer partículas menores de 1 nanômetro, nanométricas, que são aglomerados. E aí, as resinas foram evoluindo e eles tiveram uma resistência bem superior. Olha lá, ó. Antigamente, quando você tinha uma resina composta sem carga, olha a resistência à tração, 24. A convencional, que são aquelas macroparticuladas, que hoje em dia a gente quase não usa, era de 50 megapascal. A microparticulada, de 30 a 50. Era um pouco menor, tá vendo? A resistência era um pouquinho menor. Aí, quando a gente fez uma partícula intermediária, aumentei a minha resistência. A híbrida aumentou mais ainda. Quando você botou a nanométrica, aí que disparou, melhorou. E eles perceberam que, e vários estudos foram feitos ao longo dos anos, que você podia incluir essas partículas inorgânicas de vidro e umas fibras, né, que é de polietileno. E também perceberam que você tinha um aumento dessa resistência. Então, vamos resumir o nosso quadro, né? Vocês viram que foi um crescente de evolução até chegar lá, ao que a gente tem hoje em dia. Então, eu posso falar que nosso grupo de resinas compostas, atualmente, é dividido em 4 grandes grupos. As macroparticuladas, que praticamente não se usa mais, tá bem? Mas ainda existem... Só para vocês terem essa classificação, as microparticuladas, as híbridas, que elas podem ser macrohíbridas, microhíbridas ou nanohíbridas, elas são misturadas, as nanoparticuladas, e essas nanoparticuladas,
elas têm uma subdivisão, subnanométricas, que são as resinas que daqui, de nanoparticulada para cima, é o que a gente tem de resina de melhor qualidade hoje em dia, de excelência. Tanto que um tubete de resina composta, dessas resinas nanométricas de melhor qualidade, são resinas, aqui está atrapalhando um pouquinho, são resinas que o tubo na dental, vocês veem, de R$350 a R$500. São resinas com altíssima qualidade, a resistência à compressão, uma estabilidade de cor maravilhosa, a lisura superficial que você consegue num polimento é incrível. Elas têm esse efeito até o camaleão, que eu falo que são aquelas estelares de Tokoyama. Então, assim, o que vocês precisam entender nisso? Que quanto maior o percentil, tá, de carga inorgânica incorporada dentro dessa minha resina, maior vai ser a minha resistência mecânica, né? As propriedades físicas e químicas dessa resina melhoram muito. O meu módulo de elasticidade vai ficar muito mais próximo ao dente e eu vou ter uma menor contração de polimerização, porque eu vou ter menos matriz orgânica. Quanto menos matriz orgânica, menor a contração de polimerização, tá? Então, a inclusão das partículas de carga na resina composta foi uma evolução e essa evolução veio para ficar, tá? Então, assim, esquematicamente seria isso, ó, as macropartículas, onde você colocou partículas bem grandes, mas elas não se compactavam muito bem. A híbrida, que foi a mistura da macro, pequenas e micropartículas, e as nanoparticuladas, que elas são bem pequenininhas, e eles conseguiram incorporar percentualmente uma quantidade de carga bem superior, tá bom? Então, isso tudo fez uma melhora drástica das minhas propriedades físicas e químicas dessa resina composta. Tá legal? Então, quando você adiciona as partículas inorgânicas, você reduziu a contração de polimerização, você reduziu a absorção de água, até porque nessas partículas elas foram tratadas por um agente de união, né, pelo silano. Ele reduziu o coeficiente de expansão térmico linear, ele ficou bem próximo à contração e à expansão do meu elemento dentário. Aumentei demais a resistência à compressão, à tração e a resistência à abrasão. Então, assim, olha a quantidade de vantagens que eu consegui incorporando as partículas de carga inorgânica na minha resina composta, tá? Então, a gente falou que elas podem ser classificadas quanto ao grau de viscosidade, se ela é mais densa, se ela é mais fluida, se ela é compactável, quanto ao tipo de tamanho de carga, e se essa carga ela é de um tipo só ou ela é misturada, e pelas propriedades ópticas, porque a resina composta ela tem que ser capaz de copiar o meu substrato dentário. Então, a gente sabe que o esmalte ele é translúcido, ele é transparente, é um vidro, que ele deixa passar mais ou menos luz. O nosso esmalte, essa parte externa do dente aqui, olha, ela é um amarelo mais claro, um amarelo um pouquinho mais escuro, ele é um vidro azulado, ele é um vidro acinzentado, e o que confere a cor mais à minha resina é a dentina, tá? Então, as resinas têm que ser capazes de ou refletir essa luz, e essa luz que bate em si, de uma parte ela é refletida, outra parte ela é transmitida, né? Ela passa por esse vidro, passa por essa camada e ela reflete o substrato. Então, por isso que a gente tem uma infinidade de resinas que vocês vão começar a ver, quando vocês começarem a manipular com essas resinas, que vocês vão trabalhar assim, mas professora, é uma loucura, né? É resina AE, E é de esmalte, enamelize, AD, que é de dentina, A1 de esmalte, A1 de dentina, A1 opaca. Quanto mais opaca, menos luz ela é capaz de ser transmitida, ela passa, absorvida. E isso é necessário, porque se você faz uma resina composta aqui, direto só em esmalte, sabe o que vai acontecer?
a sua resina vai ficar cinza, porque o fundo da boca é escuro, é preto. Você está vendo que o fundo aqui é preto? Se eu uso uma resina, e vocês vão ver isso no laboratório, é uma resina, comprou uma resina só, né? Lógico que vocês estão trabalhando no laboratório. É uma resina que é toda transparente, porque você ganhou de brinde lá da Dental, e você vai ver assim, mas professora, não ficou bonita, tá estranha essa resina. Porque você não copiou, você não mimetizou a anatomia. O esmalte é transparente, então a gente vai usar uma técnica que a gente chama de técnica de estratificação, onde a gente vai usar um esmalte mais translúcido, olha, no bordo, dentro é uma dentina mais opaca, a gente vai ter que fazer uma opacificação para não deixar a luz passar direto, senão vai parecer que você não fez a restauração, vai ficar um buraco escuro. Então a pessoa vai lá naquela luz neon da balada, que hoje em dia ninguém mais vai, né? Mas antigamente vocês iam muito, nesse momento de pandemia, e você vê aquela luz negra, um dente com uma fluorescência, que ainda tem isso, né? Tem pigmentos que são capazes de ter uma fluorescência, eles têm que refletir a luz parecido como o natural. Então, até isso, a resina passou por um processo evolutivo, tá? Tanto para opacificantes, né? Se ela é mais translúcida ou se ela é mais opaca. E aí, então, vamos voltar, a gente já viu partículas de carga, a matriz orgânica, e vamos voltar à nossa reação de polimerização. Então, essas cadeias poliméricas são formadas de vários meros associados, formando um polímero. Isso é a nossa resina composta, tá? E essa reação de polimerização, como eu falei, ela é inerente a ela a contração de polimerização. Essa nossa polimerização, as resinas compostas, podem ter 3 tipos de resina. Lembra que eu falei logo no início que a resina acrílica, ela podia ser química, termo e foto? A resina composta, ela é química, física e dual, tá? Química é praticamente a mesma coisa, eu já falei para vocês que é uma evolução. Ela era uma pasta base, um catalisador, onde você tinha um acelerador que era uma amina e um peróxido orgânico como iniciador, antiga Daptic com Size. E hoje em dia, a gente ainda tem alguns sistemas, principalmente os cimentos resinosos, que são estritamente quimicamente ativados. O que significa isso? Quando você vai misturar uma pasta base e um catalisador, ela vai tomar a reação de polimerização por si só. Uniu esses dois componentes, ela vai polimerizar do início ao fim. Quando que eu vou precisar usar esse tipo de material? Quando eu sei ou tenho dúvida que aquela minha fonte de luz não vai chegar até o profundo. Por exemplo, a cimentação de um pino metálico. Eu posso usar um Panávia. A gente usa o Panávia para cimentar alguns componentes num implante. Existe a possibilidade, que é um cimento estritamente químico. Ele vai tomar presa por si só, acabou. A gente sabe que ele vai polimerizar. Então, isso é um tipo de reação química. O mais utilizado, principalmente para resina composta, é o sistema fotoiniciador físico, que é a luz do fotopolimerizador, que foi o que falei para vocês. Dentro daquele tubete, ele tem um sistema de acelerador iniciador, que ele inicia por um estímulo físico, pelo aquele comprimento de onda que tem que estar entre 470 nanômetros para cima. Abaixo disso, ele não faz uma polimerização efetiva, que foi evoluindo da luz halógena para o LED, que o fotoiniciador mais comum é a canforoquinona, e essa canforoquinona, ela com o tempo e inicialmente tinha uma quantidade muito grande, ele ia fazer uma alteração cromática nessa resina e elas foram evoluindo. Hoje em dia quase não tem, porque a luz UV fazia com que essa resina mudasse um pouco de cor, tá? Mas é basicamente isso. São resinas que, como a fotoativação por luz, ela permite que você tenha um tempo de trabalho melhor. Até porque essa polimerização, gente, pela luz, ela é assim, ela começa,
por um processo físico, e aí ele se dá pelo esse processo físico. Ele para, e aí você consegue completar com mais uma camadinha, porque a última camada dessa minha resina, ela não polimerizou completamente. Então, isso é uma vantagem e uma desvantagem dessa reação de polimerização física, que me permite trabalhar com incrementos pequenos, porque essa vai ter uma camada que ela não foi totalmente reagida. Então, você vai colocando incremento por incremento e você vai esculpindo. Então, isso dá um time de trabalho maior e uma capacidade de modelagem, escultura infinitamente superior. Então, a gente tem resinas que vêm, né, naquele nosso blister prontos, que vocês já viram, que são fotopolimerizáveis, e a gente tem resinas que são estritamente fotopolimerizáveis, que são os cimentos. Por exemplo, esse Variolink é um kit de cimentos que são os cimentos vinir, que a gente utiliza para as lentes de contato, que eles não têm a amina terciária e eles não alteram a cor. Então, quando a gente faz a cimentação de uma lente de contato, que a gente está trabalhando com uma cerâmica muito fina, praticamente translúcida, a gente não quer que altere, né? Até porque as pessoas estão colocando essa lente para ficar com o dente mais claro, mais harmônico, mais estético. Você imagina, você faz uma cimentação, um trabalho que tem um custo, e você usa um cimento que não é tão bom e que ele sofre uma alteração cromática. Então, essas são cimentos, são resinas mais fluidas, né? É uma resina, só que é um cimento, que é estritamente fotopolimerizável, tá? Que são os cimentos vinir. E a gente tem também os outros cimentos, que é uma associação desses últimos dois, que ele começa uma reação de polimerização por um processo físico, pela luz, e ele finaliza por um processo químico. Então, a gente chama desses tipos de resina composta, que são resinas duais, que são os cimentos, tá? Que a gente utiliza para inúmeras finalidades. Cimentações de onlay em lay de peças, cimentações de pinos metálicos, e aí você tem ele pasta base, catalisador separado, que você tem que tirar. Tem ele de duplo clique, que quando você aperta, ele sai a proporção certinha, ideal. Ele já vem numa ponta automix, que você mistura e sai a ponta o cimento pronto. Então, assim, a evolução de resina composta não para. Sempre tem uma coisa, um estudo, um lançamento, e o importante é que vocês entendam, porque a diversidade é tão grande que se vocês não entenderem esse processo, vocês vão ficar na mão do vendedor da Dental, porque saiu, esse é o melhor. E nem sempre que saiu, esse é o melhor, tá bom? Vocês têm que confiar nas pesquisas, nos papers, em coisas, em trabalhos de pesquisas realmente eficazes. Então, assim, a reação de polimerização dual, ele começa por um ativador pela luz, o iniciador, ele se propaga, esses monômeros vão se ligando, até que ele termine na formação de uma cadeia polimérica. Sendo que essa reação de polimerização, a gente sabe que mesmo na resina composta, com a indução de partículas de carga inorgânica, a gente tem um grau de conversão, ou seja, da formação do mero para o polímero, que não é 100%. A gente tem um grau de conversão de 80%, 90%, e alguns fatores interferem nessa reação, dessa conversão 100% desses monômeros em polímeros. A fonte de luz, para a gente saber se ele está naquele comprimento de onda ideal ou não, acima de 470 nanômetros. Se essa fonte de luz, você está usando ele próximo ou distante, interfere no meu grau de conversão. Então, você está lá fotopolimerizando a resina e está olhando no celular ou no WhatsApp, aí a resina não vai polimerizar, você vai ver que a resina, você passa o instrumento, ela não endureceu, né? Ela não converteu 100%, ou que é o ideal, pelo menos 80%, 90%. A quantidade de resina composta está diretamente, o volume que você coloca, está diretamente relacionado a esse grau de conversão. Então, até tem vários estudos com matrizes diferentes, que são as resinas Bookfill, que é uma aula à parte, que não vou falar aqui para vocês, porque a gente está saindo materiais dentários, né? Vocês estão num crescente de evolução, mas, assim, quanto mais resina composta
e dependendo da incidência de luz do seu fotopolimerizador, a gente sabe que essa resina, com espessuras maiores de 2 milímetros, elas não têm um grau de conversão eficazes. E é por isso que a gente faz uma técnica de inserção dessa resina, que a gente chama de técnica incremental, para a gente ter certeza que essa resina ela teve o grau de conversão melhor, mais eficaz possível, porque isso vai fazer com que você tenha propriedades físicas melhores, né? Essas fotopolimerizáveis. E a presença do oxigênio, que é um bônus e um ônus, uma parte ruim. Porque como a presença do oxigênio inibe essa reação de polimerização da minha última camada, ela permite que eu use incrementos e esses incrementos se liguem quimicamente, porque eu tenho um radical livre ali no final, que ele vai se ligar à próxima camada que eu colocar e vou fotopolimerizar para formar um corpo só. Mas, quando a gente está trabalhando na última camada, essa presença do oxigênio é ruim, porque ela vai deixar uma última camada superficial da minha resina que não foi fotopolimerizada, onde ela não foi 100% convertida. Então, o que a gente usa como artifício? O oxiblock, antigamente, hoje em dia a gente usa um gel hidrossolúvel, que é o KY. Na última camada da resina composta, vocês vão aprender que a gente usa um gel hidrossolúvel e fotopolimeriza, para que o oxigênio não bloqueie essa polimerização dessa minha última camada. E aí eu vou ter uma resina superficial, né, a superfície dessa minha resina composta finalizada, com um grau de conversão bem maior. Os monômeros foram praticamente todos revertidos em polímeros, tá bom? Então, assim, eu sei que é muita informação, gente, mas resina composta tem que estudar, não tem jeito. Porque são várias coisas importantes e vocês vão usar resina composta para o resto da vida de vocês, independente da especialidade que vocês utilizem, tá? Então, relembrando que quanto maior o volume de carga incorporado na minha matriz orgânica, melhores serão as minhas resistências físicas e químicas. E, consequentemente, a contração de polimerização dessa minha resina também vai ser reduzida, tá? A gente sabe disso. Só que essa contração, lembra eu falei, é inerente ao material. Então, a gente tem uma técnica para evitar que essa contração seja tão grande, que desloque o meu sistema adesivo que a gente colocou antes, não foi? A gente não teve que tratar? E formar uma camada híbrida, né, fazer uma união química do meu substrato à minha resina composta. Então, a gente tem que evitar que essa força de contração seja tamanha que provoque uma deflexão de cúspide, que dê um gap e gere uma sensibilidade pós-operatória, que seja tão grande que leve trincas e microtrincas no meu esmalte. Então, a gente vai partir para uma técnica de polimerização em camadas, tá? A gente sabe que quanto maior o volume, maior a contração, maior o estresse provocado dentro do dente. Então, a gente pode lançar mão de uma técnica incremental e algumas técnicas de polimerização dessa resina composta, para evitar esse fator C, que é um fator de contração da minha resina composta, que está diretamente relacionada à quantidade de superfícies aderidas para superfícies lisas. O que é isso, gente? Quanto mais paredes eu tenho para unir, e se você botar um incremento único, dependendo da resina que você utilizar, você vai ter uma contração em direção ao meio dessa resina composta, em direção à luz do seu aparelho fotopolimerizador. Isso gera tanta tensão, que pode gerar uma sensibilidade pós-operatória muito grande. Então, para a gente evitar esse fator de contração cavitário dentro do dente, a gente vai fazer incrementos de até 2 milímetros e incrementos cúspide por cúspide. Lembra que a gente viu lá em anatomia? Um primeiro molar tem 3 cúspides vestibulares, primeiro molar inferior, 3 cúspides vestibulares e 2 linguais. Então, vocês vão aprender a utilizar
essa resina composta e fazendo técnicas incrementais e uma técnica de estratificação, isso é um crescente. Qual seria, então, a nossa indicação básica da nossa resina composta? Restaurações diretas, restaurações indiretas que precisam de um laboratório em que você usa uma resina composta que ela é fotopolimerizável fora, que sofre um tratamento térmico, um tratamento químico, para ele poder colocar nos dentes. Dentes anteriores e posteriores. Essas são as indicações básicas da nossa resina composta. E aí, então, vamos ver uma clínica só para a gente poder entender o que eu falei da técnica incremental. Seria isso. Eu já tenho um preparo cavitário, vocês vão ver ainda lá em dentista, vocês vão ter esse dentinho preparado já em materiais, e a gente vai utilizar a técnica incremental, incrementos de 2 em 2 milímetros, fazendo ele aos poucos, olha, cúspide. Então, a gente usa essa técnica fazendo primeiro uma dentina, uma resina mais escura, que é uma resina mais opaca. Se eu usar ela só translúcida, eu vou ver o fundo. Se esse fundo dessa minha restauração tiver com uma dentina esclerosada, uma dentina escura, vai aparecer se eu usar uma resina muito transparente. Então, a gente usa técnicas também de estratificação, onde eu copio o meu substrato. Vou fazer uma resina mais opaca, e aí você vai colocando, ó, porção por porção. Primeiro, cúspide por cúspide, lá embaixo, no fundo, na dentina, tá vendo? Onde elas não se ligam, porque ela vai contrair só naquela porção. Olha, a resina composta, a gente vai colocando, primeiro dentina, depois, isso, gente, já hibridizou, né, antes, vamos lembrar, né? Eu fiz o ácido, lavei, sequei sem secar muito para formar aquela camada híbrida, apliquei as 2 camadas do adesivo, que a professora Ângela com certeza já falou e explicou para vocês. Colocamos o fotopolimerizador, polimerizamos aquele agente de união sistema adesivo, o primer, e aí eu estou fazendo o incremento da minha resina composta. Substratos de dentina, e aí a gente vai usar um substrato que mimetiza o esmalte, que é uma resina mais transparente, e a gente vai crescendo até a gente esculpir o dente em resina composta. Isso só dá para fazer, gente, essa maquiagem, essa resina, e copiar praticamente o substrato que foi perdido com essa resina fotopolimerizável, né, que me permite um tempo de trabalho, de escultura, lembrando que eu não posso ficar com refletor. Nessa minha última camada, lembra que eu falei que o oxigênio inibe? A última camada de polimerização, a gente coloca um gel hidrossolúvel, fotopolimeriza aí no final. Cada incremento de resina composta, a gente fotopolimeriza de 20 a 40 segundos, vai depender da resina. Quanto mais opaca for a resina, um pouco melhor, mais efetivo a gente tem que ter essa polimerização, tá? 30 a 40 segundos de fotopolimerização é o suficiente nesses fotos que a gente tem hoje em dia. E aí, depois que terminou essa resina, a gente vai passar por uma sessão de acabamento e polimento. A gente vai ter uma aula só sobre isso, é só para a gente poder entender o que a gente está falando, né? Botar em prática o que a gente está falando. Vamos usar brocas diamantadas, de granulação maior para o menor, até as multilaminadas, tirando aquela última camada que não foi 100% polimerizada, e aí eu vou ter certeza que aquela outra camada ela tem um grau de conversão de monômeros em polímeros melhor, dando anatomia, adaptação, lisura superficial, e a gente vai passar o polimento com as borrachas abrasivas, sempre da maior para menor granulação, da mais escura para mais clara. E a gente vai usar, depois dessa sequência de pedras montadas, tem escovas também de carbeto de silício, a gente vai ter contato com isso no laboratório, vocês vão entender. E a gente vai usar pastas diamantadas. Tem pastas diamantadas de sequência, isso é um kitzinho da Cota, que tem poli 1, poli 2 e fotogloss. E hoje em dia a gente usa praticamente uma única pasta diamantada, que ela vem já separada num blister, que ela serve para compósitos de um modo geral. A granulação é bem pequena, o grau do diamante lá dentro confere uma lisura superficial nessa sua resina composta bem satisfatório. Terminamos a restauração, a gente sempre vai checar os contatos proximais, os ajustes oclusais,
Se precisar ajustar, desgastar mais um pouco, desgaste e a gente refina o polimento. E a gente vai ter um resultado desse, né? Que é o que as pessoas procuram, querem, a estética do sorriso, uma resina adequada, adaptada, ajustada, mas é lógico, né, gente? Você viu como é uma técnica detalhada, é uma técnica que depende de inúmeros passos para que vocês façam com qualidade e que vocês tenham um resultado efetivo e satisfatório, tá bom? Desse jeito que as pessoas estão procurando. Então, a nossa aula de hoje está baseada na literatura, no livro de materiais dentários, no Baratieri, no Chain, o Logércio, Conceição, isso tudo vocês têm lá dentro do seu... da biblioteca. Eu vou disponibilizar depois essa aula para vocês em PDF, né? O vídeo vai estar disponível. Eu estou aberta aqui às perguntas, eu vou parar de gravar. E se saiu, deixa eu parar a gravação.